Se isso não é uma evidência realmente de que esse tipo de coisa é uma realidade, eu não sei o que seria. Né? Isso tem acontecido cada vez mais, esse tipo de realidade. Né? Agora a gente vai para acrescentar algumas coisas que a gente começou a conversar com vocês. Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: quando os implantes começaram a ser detectados, né, mas não retirados, inclusive, ainda, né, que isso é coisa de épocas mais recentes, a primeira coisa que se imaginou foi que esses objetos estavam sendo implantados nos abduzidos ou abduzidas para quê? Para que justamente a pessoa abduzida uma vez pudesse ser localizada, vamos dizer assim, ao longo de toda a sua vida, para onde ela tivesse se mudado, onde ela estivesse em cada momento, que fosse justamente do objetivo para uma nova experiência de contato ou abdução. Né? Só que depois, pesquisas feitas, vamos dizer assim, por outros pesquisadores, começaram a mostrar o quê? Que essa era uma visão muito presa justamente a... Deixa eu pegar aqui o jogador, passando. Voltar para aqui. Esse aqui, deixar aqui. Era uma visão muito presa àqueles implantes que nós produzimos hoje. Que são colocados em animais ameaçados de extinção, que hoje são colocados até, algumas pessoas estão se implantando para serem localizadas em casos de sequestros e coisas desse tipo. Né? Esses seres eles estão anos-luz na nossa frente, com toda certeza, né? Em tecnologia e em ciência. Né? Então o que acontece? Esses seres não precisam de um objeto que emita, por exemplo, algum tipo de sinal para localizar qualquer um de nós que seja alvo desse processo de intervenção de contato. Porque eles localizam justamente, conforme a gente tem e faz referência a isso no meu livro Renascimento de um Guardião, cada um de nós tem uma espécie de digital a nível de ondas cerebrais, um padrão nosso específico, que não é igual a nenhuma outra pessoa do planeta. É através desse tipo de digital, vamos dizer assim, ligado ao padrão cerebral de cada um de nós, que esses seres têm a capacidade de saber onde está cada uma das pessoas do interesse deles dentro desse processo de intervenção e de acompanhamento. Né? Ou seja, na minha visão pessoal, esses implantes, do tipo que vocês viram aí, que é mencionados, dessas pessoas que eu estou estudando, são implantes que têm por objetivo, como o próprio Roger Lee colocou a nível de possibilidade, o doutor que fazia as suas retiradas desses objetos, né? Primeira hipótese, monitoramento, não da posição da pessoa, mas monitoramento do estado e da própria evolução genética dessas pessoas que passam por esse processo de contato. Isso se os próprios implantes não forem um agente da própria intervenção também genética que nós estamos sujeitos, estaríamos sofrendo também dentro desse processo de intervenção. Se ambas as possibilidades não forem reais também. Existem casos, por exemplo, dentro dessa história específica do Roger Lee, existe um caso realmente que, na visão dele, foi uma coisa assustadora para ele naquele momento. Ele nos relatou isso pessoalmente no passado, né? E relatou também publicamente, num congresso em Curitiba. Ele, no momento que ele fez uma incisão do tipo que ele fez naquela pessoa identificada com o nome de Paulo, né, ou Paul, no braço também, ou seja, o implante de uma posição muito próxima a que o Coronel Holanda tinha os seus dois, como também que o Roberto Pinheiro, esse caso foi investido no Rio, acompanho, também tem um deles. Na hora que ele fez o corte e foi introduzir a pinça para retirada, isso monitorando com aquele mesmo equipamento, que permitia ver internamente o braço da pessoa, o que aconteceu? O implante começou a se movimentar sozinho, como se fugindo da pinça dele. Por dentro, por baixo da pele. Aí o que ele fez? O médico, o cirurgião, ele avisou para o abduzido o seguinte: olha, não vou mexer, não vou mais retirar, eu vou fechar e vou deixar aqui dentro essa coisa. Imagine isso acontecendo para o médico na hora de fazer a retirada. Não? Existem outros casos do tipo, por exemplo, que se deu na Flórida com
um contatado abduzido que fotografou N vezes os UFOs na região de Gulf Breeze, né, um caso que eu apresentava no passado, não por causa da história do implante que eu vou colocar para vocês agora, mas por causa das fotos e dos filmes que ele estava conseguindo, né, que é impressionante também. Ele descobriu, né, foi descoberto também através de uma radiografia, que ele tinha um na parte craniana, mas numa parte externa que poderia permitir a retirada. E como havia muita polêmica, inclusive da história e veracidade das fotos dele, apesar de já terem sido analisadas por vários pesquisadores até da MUFON, o principal grupo americano de investigação ainda hoje, eu tenho a impressão que ele partiu, é só uma impressão minha, isso não foi dito por ele, mas que depois da detecção do implante, eu acho que ele, justamente para querer apresentar uma prova para as pessoas a mais do contato dele, da experiência de contato, o que ele fez? Ele resolveu que ia tirar aquilo que havia sido detectado na parte frontal do crânio aqui, externamente falando, abaixo da pele. Então foi marcada uma cirurgia, né, que não era do Dr. Roger Lee, essa aqui no caso, só que aconteceu o seguinte, na véspera da cirurgia ele foi abduzido uma outra vez, durante a noite, na véspera, e acordou, foi abduzido em casa, né, tirado do seu quarto, e acordou deitado numa praia, numa das praias dessa cidadezinha lá da Flórida, de Gulf Breeze, com uma marca quase igual à que o Holanda tinha no braço esquerdo no dia que ele descobriu os implantes. Uma marca rosada tendendo para o vermelho. Aí quando foi para a retirada do implante, se descobriu o quê? Que o implante não estava mais lá. No caso dele, não permitiram a retirada. Eles retiraram do contatado, do abduzido de Gulf Breeze, o implante. Tá? Tá? Aconteceu isso. Se botaram depois, a gente não sabe. Tá? Eu mesmo não tenho essa informação. Tá? Então, existem coisas que esses seres têm feito em relação aos implantes, mas em uma série de coisas ligadas ao processo de abdução, que mostram exatamente que eles sabem tudo que nós estamos fazendo. Eles têm um controle da situação. Havia esse controle nas minhas pesquisas na Serra da Beleza, né? Comigo e com outro membro do grupo, só comigo e com esse segundo, chamado Denilson Andrade Lima. Com os outros membros do grupo que víamos as naves, que trocavam os sinais de luz, coisas desse tipo, não acontecia isso, mas só com nós dois. Quando eu ou ele, por exemplo, só para dar um exemplo dessa interação que se manifesta muitas vezes entre os pesquisadores e quem está por trás da experiência. Quando nós usávamos para as fotografias um processo especial para permitir um resultado melhor, a câmera sempre no tripé, era uma câmera russa, em que a gente se preparava para fotografar com exposição prolongada as evoluções dos UFOs, que lá a gente sabia que se não visse naquele dia, 2 dias depois, ou 3, iam aparecer, porque a gente via toda hora, como a população também ainda vê, quem está lá, né? Agora, o que acontecia? Muitas vezes essas fotos eram batidas sempre com exposição prolongada, ou seja, o obturador fica aberto para permitir uma entrada maior de luz e registrar a trajetória possível do objeto. Se o objeto ficar parado no céu, vai aparecer só a forma dele. Se ele se movimentar, vai aparecer o registro da forma dele, como o registro da forma de um avião que passa no céu, de um satélite, o que for. Além do que, quando você revela a fotografia, você vai ver as estrelas na forma de traço, devido à rotação da Terra, se o céu não estiver fechado, né? E vai ver o resto do visual que foi focado, por exemplo, montanhas, como se fosse uma foto praticamente de dia. Isso facilita até a aferição da veracidade, pontos de referência para estudo e tudo mais. Então, muitas vezes acontecia o seguinte: a gente estava lá, aparecia o objeto estava na linha do horizonte, né, quer dizer, em direção ao horizonte, numa trajetória direta, sem variação de brilho, sem variação de trajetória. Bastava a gente apertar o obturador, travá-lo para que ele ficasse aberto, ou mantivéssemos com o disparador ele aberto, que aquele objeto que vinha sem variação de brilho e sem variação de trajetória, ele subia, descia, mudava o brilho, mudava a tonalidade, tá? Ou seja, para mostrar
para quem fosse ver a foto depois revelada, que aquilo não podia ser um avião, que aquilo não podia ser um satélite ou coisa parecida. Agora, para vocês verem que essa ligação de controle no sentido não negativo, mas de controle de saber aquilo que a gente está fazendo. Isso aconteceu no nosso grupo ao longo de anos na Serra da Beleza, né? A gente esteve lá de 82 a 2006, quando eu escrevi o meu livro específico da Serra, que foi o sexto. Agora, a mesma coisa que aconteceu lá conosco, comigo, esse meu parceiro, aconteceu também na mesma época do outro lado do planeta, em Resdalen, lá no Círculo Polar Ártico, onde um grupo de investigadores, né, noruegueses, investigava a chamada área de Resdalen. A mesma coisa, quando eles começavam a fotografar, os objetos começavam a pulsar com a sua luminosidade, alteravam trajetórias, ou seja, eles cada vez mais, com o passar das décadas, foram se aproximando dos próprios pesquisadores para gerar um nível de interação maior, né, entre eles e quem investiga diretamente o fenômeno. É por isso que eu falo, contatado, eu estava conversando com alguns de vocês antes, né, do início do evento, né, quando alguém me pergunta, você é um contatado ou fulano é um contatado, a gente tem que definir de uma maneira diferente quem é contatado. Contatado para mim hoje é todo aquele que foi tocado pelo fenômeno de alguma maneira e, na verdade, pode estar passando por processos dos quais ele nem imagina que está vivenciando, que só uma regressão pode revelar, por exemplo. Tá? Mas vamos, para fechar, falar algumas outras coisas para vocês aqui. John Mack, como eu citei para vocês, o primeiro livro dele, né, professor de psiquiatria de Harvard, né, foi o livro simplesmente com o título de Abdução, lançado, felizmente, para nós brasileiros, apesar de estar esgotado aqui também em língua portuguesa no passado. Só que, como todos praticamente os pesquisadores que se envolveram com o processo de abdução e contato nos Estados Unidos e hoje aqui no Brasil, ele, depois daquela quantidade enorme de dados, de estudos de casos de abdução que envolveram implantes também, né, muitas vezes, como está acontecendo atualmente comigo também, é raro o evento que eu participo, para vocês terem uma ideia aqui no Brasil, que não surge alguém para me apresentar, né, um objeto desses no seu corpo, para vocês terem uma ideia. É raro o evento, a maioria tem acontecido, tá? Para vocês terem uma ideia. Das mais variadas. Agora, essas pessoas só conseguem, evidentemente, ter essa noção desses objetos que estão em locais de fácil acesso. Tem casos de implantes aí que apareceram e desapareceram dentro no meio da estrutura cerebral, para vocês terem uma ideia. Como é que aquela coisa foi parar ali? Foi parar ali e saiu dali, porque depois em radiografias posteriores não estava mais ali. Esses seres têm a capacidade de simplesmente materializar diretamente esses objetos, seja abaixo da pele ou em qualquer local que eles queiram. E retiram também através do mesmo processo. Casos que eu tenho investigado, como eu falei, a colocação, a retirada de uma posição do corpo, depois é colocado o outro numa outra posição. E aí eu pergunto para vocês, o que está acontecendo com essas pessoas que estão passando por isso? As pessoas que eu tenho investigado, não está acontecendo nada de ruim com elas, pelo contrário, essas pessoas estão tendo um processo evolutivo no amplo sentido muito grande, a nível de percepção. Aquela ideia da negatividade passada, ela está sendo deixada de lado. Agora, detalhe, eu não estou querendo dizer que tudo que é contado que alguém possa ter no planeta vai ser positivo. Porque a gente tem uma ligação com determinadas raças extraplanetárias a nível de origem, né? Daí, o meu primeiro livro, que foi relançado, agora ampliado e atualizado com o título de Os Discos Voadores e Origem da Humanidade, que já diz tudo dentro do título, né? Que faz com que a maior parte do fenômeno UFO que nos envolve, na minha visão pessoal, a nível quantitativo, seja de base positiva. Por quê? Porque a gente faz parte tem essa história, vamos dizer assim, de origem comum, de ligação direta. Agora, isso não impede que uma raça que não tenha nada a ver com isso, mas que tem alta tecnologia, se manifeste aqui embaixo entre nós, de repente abduza uma pessoa que vai ser usada apenas como uma mera cobaia para aprendizagem. Isso pode acontecer, não? Sem contar aquelas raças que, apesar de uma tecnologia avançada, não desenvolveram uma visão de ética compatível com essa tecnologia. E podem vir aqui simplesmente e vêm, na verdade, com o objetivo de piratear, falando claramente, aquilo que é do interesse delas aqui. Que pode estar
dentro de nós, pode estar na vida planetária ou em qualquer outro tipo de recurso que o planeta também ofereça. Tá? Então a gente não está juntando tudo dentro de um mesmo contexto. Agora, o que foi fundamental no trabalho para a ufologia mundial, entre outras pessoas, do próprio John Mack? Porque depois de analisar, de acompanhar toda a evolução e investigar casos mais recentes, hoje ele é falecido, é saudoso também, ele escreveu esse livro, Passaporte para o Cosmos. É um título que já diz alguma coisa de importante no sentido que ele quis colocar nessa obra. O que a psicóloga Gilda Moura, o que o próprio O'Donnell fala muitas vezes nas suas palestras quando se refere a esse tipo de atividade positiva por parte desses seres que estão fazendo? Eles estão trabalhando ao mesmo tempo na área genética para fazer o homem se tornar ser aquilo biologicamente que ele foi, para que a gente possa manifestar todas aquelas nossas capacidades que eles manifestam, mas que nós já tivemos a condição de manifestar. Né? Isso tudo leva, e vai levar cada um de nós a um novo processo de consciência, de ampliação da nossa consciência em relação a tudo. Não? Para entendimento daquilo que existe por trás da história. Tá? Ou seja, na visão do livro específico que eu estou citando ali, na visão do próprio John Mack, o que está sendo feito aqui é toda uma interferência em larga escala para que nós nos tornemos, né, cidadãos do cosmos, e não mais alguém que acredite que simplesmente existem terrestres, como existem marcianos, ou como existem seres da galáxia de Andrômeda que são só de lá ou coisa parecida. A gente vai aprofundar rapidamente essa ideia para vocês. Aqui, então, aqui vocês têm os meus contatos principais, tá? O telefone ali, eu vou falar um pouco desse último livro que tem a ver com tudo que a gente conversou hoje, tá? O telefone ali do Rio 21 é o WhatsApp, vocês podem fazer contato. O meu e-mail principal é fácil, porque é o meu nome, marcoantoniopeti@gmail.com. E vocês me acham no Facebook com Marco Petit ou Marco Petit 2. O Marco Petit 1 já chegou a 5.000, eu não posso adicionar ninguém, mas no Marco Petit 2, que vocês acham também com facilidade, eu posso adicioná-los. Agora, o que eu gostaria de falar para vocês, transcendendo um pouco o tema central desse evento, mas que não deixa de ter ligação, já que os implantes são uma parcela desse processo de intervenção, com toda certeza, tem a ver com essa última obra que eu lancei no ano passado. Né? Eu já tinha investigado toda a questão, e fazia isso já há décadas, da origem não terrestre da humanidade, a partir de informações de casos de abdução, de contato, fossem brasileiros ou não. Tá? Comparando essas informações comparando essas informações, entre outras coisas, a própria prova fóssil estudada pela antropologia da nossa suposta origem terrestre. Tá? Ou seja, dados da antropologia, dados da paleontologia e também a nível das próprias culturas avançadas que a Terra teve através da arqueologia. Tá? Eu tenho, como eu citei, 3 dos meus livros tratam disso dentro de uma base puramente de origem objetiva ou científica. Tá? Agora, de repente, há pouco menos de 13 anos atrás, num momento especial em que eu teria vivido uma espécie de estado alterado de consciência, veio a história básica desse livro. Ou seja, o título, que ele deveria contar toda a história da origem não terrestre da humanidade, da queda do homem, do que aconteceu depois, e daquilo que é feito hoje, no sentido que existe por trás de explicação para o que esses seres estariam fazendo. Ou seja, que seres? Greys, outras raças em menor escala que trabalham conjuntamente, mas todos sob o comando de seres de aspecto humano, que são esses que se dizem e se apresentam como os nossos verdadeiros ancestrais em termos de biologia, em que eu tive o tal estado alterado de consciência. Ou seja, dali para frente, principalmente, de 12 anos para cá, quase 13 hoje, é que veio ocorrendo esses fatos, essas experiências de contato, inclusive. Tá? O que no final da história fica patente e fica claro, que vai ser alvo do meu workshop agora lá no final do próximo congresso, lá agora daqui a uns dias, no final da semana que vem lá em Porto Alegre. Que esses seres estão interferindo
em larga escala, num nível muito maior do que a gente poderia imaginar, nas nossas vidas, fazendo com que pessoas que tenham que se encontrar, se encontrem, tá? Que aquelas pessoas que precisam, pode ser eu, por exemplo, recebam de uma qualquer pessoa, qualquer um de vocês um livro que tem uma linha com uma informação que aquilo é fundamental para o meu trabalho. Outras pessoas são levadas a se encontrar para quê? Para terem filhos e filhas dentro desse processo ligado à intervenção genética. Tá? Agora, isso tudo está sendo feito na visão deles, conforme aparece no final desse meu mais recente livro, para quê? Para que a humanidade atinja um nível de preparação para que ela possa se reintegrar uma espécie de comunidade cósmica da qual ela fez parte no passado, antes do tal problema da atividade anômala solar. Tá? Agora, o que esses seres fazem questão cada vez mais de mostrar para nós, estão mostrando isso através desse tipo de experiências que eu venho acompanhando mais recentemente, inclusive, que nós temos que deixar para até entender o que eles estão fazendo e por que estão fazendo no sentido mais profundo aqui no nosso planeta, como fazem em outros locais, tá? É a seguinte ideia, que a gente tem que deixar de ter aquela preocupação de se ver como terrestre. Tá? Não existe na visão deles terrestres, não existem marcianos, não existem eles como... eu vou dar dois exemplos, dois casos objetivos que eu vou contar rapidamente para vocês, em poucos minutos, que traduz esse tipo de preocupação da parte deles. Um é um médium, parceiro meu, hoje mora no interior do Paraná, companheiro que começou a fazer palestras na mesma época que eu. Ele defendendo a origem não terrestre da humanidade a partir das experiências de contato pessoais dele, e eu a partir da minha investigação naquela época, ainda ligada exclusivamente à parte da antropologia, paleontologia, arqueologia e as informações dos contatados, inclusive como ele. Tá? Num dos contatos ainda, quando ele era um pouco mais de adolescente, ele perguntou para a entidade, um desses seres, o seguinte: de onde ele era? Aí a resposta que ele teve, para vocês terem uma ideia, foi a seguinte: ele não esperava certamente como nenhum de nós esperaria. Você respondeu o seguinte para ele, claramente: eu não sei aonde você termina e aonde eu começo, então não tem sentido essa pergunta. Né? Eu não sei aonde eu termino e você começa, ou o contrário. No outro caso, em que vieram informações também da origem não terrestre da humanidade, esse caso é estudado por mim no Rio de Janeiro, e me apresentado a esse caso, ele foi me apresentado pela própria professora Irene Grande, matriarca da ufologia brasileira, o caso que eu mencionei rapidamente o nome da própria Lucy Galute, né? Ela, diante de um ser de aspecto humano, com alguns detalhes que serviriam se ele estivesse aqui para a gente perceber que ele não era nenhum ser nascido nesse momento aqui, vamos dizer assim, no planeta Terra, apesar do aspecto humano, né? Salvo alguns detalhes. O ser disse o seguinte, que não tinha sentido aquele tipo de questão, porque ele até poderia dizer de onde a civilização dele estava partindo para chegar à Terra agora, décadas atrás. Mas que aquele mundo que ele poderia citar, e não citou, na verdade, na resposta, não era o mundo de origem deles, que eles já tinham parado nesse outro mundo, nesse outro sistema estelar, a partir de um outro processo de colonização do mesmo jeito que eles teriam feito para o estabelecimento da humanidade aqui na Terra. E que no futuro nós vamos fazer a mesma coisa quando estivermos num outro mundo que a gente vai colonizar, como eles estão colonizando outros mundos. Não? Mas no final dessa história, o que fica claro nesse último livro meu, que fundiu uma série de situações muito especiais, de maneira bastante resumida, todos os meus 9 livros anteriores eles foram escritos divulgando, escritos de uma maneira convencional, como fruto de pesquisa ou experiência pessoal minha, dentro do fenômeno UFO. Eu sentava na frente do computador, independente até de me sentir acompanhado, vamos dizer assim, participando de algum tipo de processo, vamos dizer assim, numa escala mais transcendente ligada a isso tudo, eu redigi o livro dentro da minha memória, livro de conhecimento e de tudo aquilo que eu havia investigado no passado. Quando eu fui começar a redigir esse último livro, esse mais recente,
depois que eu escrevi a apresentação, a introdução, de uma maneira convencional, eu linkei uma sequência de músicas no YouTube, músicas épicas, vamos colocar por acaso, bati lá 2 horas de músicas épicas diretas, sendo colocadas uma após a outra, e a partir daquele momento eu percebi que aquele tipo de som fazia com que a redação da história toda da nossa origem não terrestre, daquela do homem, dos problemas que nós tivemos a partir disso, e do progressivo processo de intervenção realizado aqui de maneira sucessiva, até a gente estar chegando nesse momento que a gente está prestes a viver, de um contato definitivo, começaram a ser redigidas de uma maneira mais acelerada. Eu não ouvi nenhum ditado, tá? Ao mesmo tempo que eu digitava, eu via flashes como se fosse de um filme com aqueles detalhes sobre aquilo que eu estava escrevendo, determinados acontecimentos, tá? Eu não via as imagens como flashes e escrevia sobre elas, ou eu escrevia e depois eu via as imagens. Era uma coisa simultânea. Eu escrevia e na minha mente era como, em muitos momentos, se eu tivesse frente a um filme passando aquelas imagens visualmente falando. Às vezes a carga emocional era muito grande, tão grande que eu ficava preocupado se eu não ia passar mal. Às vezes as lágrimas começavam a correr, da sensação de interação pessoal minha com aquilo tudo que eu estava escrevendo. Várias pessoas que leram o livro depois publicado começaram a sentir a mesma coisa ao ler em determinadas partes, porque se sentiam, né, inclusive emocionalmente ligadas a várias dos fatos ou acontecimentos do passado da Terra que o livro narra, para vocês terem uma ideia, né? Então, quando chegou na parte final, que aí já era a minha experiência desde os 6 anos de idade, dentro do fenômeno ufológico, da ideia da vida extraterrestre, essa foi escrita de uma maneira tradicional. Por quê? Porque aí eu tinha, como há quase 3 anos atrás hoje, tinha havido na tal viagem para eu fazer, na tal experiência de um aumento de percepção que eu tive, quando eu tomei conhecimento do sentido desse livro, tá? Veio o quê? O que eu fiz? Aí foi simplesmente eu contar aquilo tudo que conscientemente eu me lembrava da minha vida desde os 6 anos de idade que eu vivi. Aí foi diferente. Só que nessa parte final, fica claro que conforme eu fui rememorando as minhas experiências em conjunto com muitas pessoas também. Só os nomes estão trocados, tá? Inclusive dessas pessoas contratadas, abduzidas, até quem me deu a autorização para usar os nomes, eu preferi, devido à exposição muito grande de certos aspectos íntimos dessas pessoas, eu preferi trocar os nomes, tá? O que aconteceu? Ficou claro para mim, né? Eu ainda releio o livro várias vezes, ainda de vez em quando, tá? O quê? Que esses seres estão fazendo com que cada um dos tocados pelo fenômeno, por ele, esse tocado pode ser das mais toque pode ser das mais variadas formas, aconteça o quê? Passem a se encontrar na busca da formação de uma massa crítica que vai dar um novo sentido a esse caminhar da humanidade a partir desse despertar que também está sendo gerado via processo de intervenção genética, tá? Esses seres, eles querem que a gente entenda que ao interferirem aqui para que a gente volte a ser aquilo que a gente já foi, tá? A gente perceba que ao fazer isso, eles estão propiciando a própria evolução do universo no sentido amplo. Porque cada um de nós, como faz parte de uma única estrutura, de uma única consciência, não? A partir do momento em que a gente volte a ter as capacidades que nós já tivemos, a gente está voltando a ter a condição de cumprir o mesmo papel que a gente cumpria no passado. Tá? Então, aquela ideia de que existem extraterrestres, existem terrestres, existem marcianos ou coisa parecida, isso é para a gente esquecer. Então, quando alguém, como eu costumo dizer, chega para mim e fala, eu sou um ET, então parabéns, porque, na verdade, num sentido, todos nós somos ou ninguém é. Porque, na verdade, uma das mensagens que aparece no pós-fácil desse livro é a seguinte, né? Como o livro todo, a história é contada a partir de um daqueles supostos anjos decaídos das tradições antigas, né? Oi? Acabou? Ah, tá.
Vou encerrar. Tá? A gente vai para perguntas. O que acontece? Agora, fugiu o que eu ia falar. Do pós-fácil. O pós-fácil, ao contrário do último capítulo, ele foi escrito da mesma maneira. O pós-fácil é a mensagem final do livro, tá? Da mesma maneira que os 11 capítulos iniciais, né? Que falam do passado até a chegada ao nosso tempo. Então, nesse pós-fácil, se pergunta, como se o leitor estivesse perguntando para o personagem principal do livro, né, que é um personagem real, não é fictício, tá? Quem ele é? Não? Deixa o nome dele lá, tá? Quem ele é? Aí foi escrito dessa maneira especial que os 11 capítulos que eu fiz menção. Ele começa, ao responder quem ele é, ele responde como se ele fosse o próprio universo, ou uma célula dessa consciência. No parágrafo seguinte, ele escreve quem ele é dentro dessas vidas que ele vivenciou encarnando aqui na Terra. No outro parágrafo, ele já escreve novamente, ele já responde como se em nome do universo. E vai indo assim até o final, quando ele vai colocar a ideia, que isso aí está bem muito mais detalhado que eu estou colocando agora, que, na verdade, o que se espera, e isso irá acontecer, é que o verdadeiro contato que esses seres estão preparando para nós, que vai acontecer fisicamente falando, mais cedo ou mais tarde, não é o contato em si de nós com eles, mas é o contato de cada um de nós com os nossos desbloqueios, com aquilo que cada um de nós é na realidade. É na realidade. Esse é o verdadeiro contato que está sendo preparado. Nós vamos ter esse contato físico direto com eles, mas o contato que eles estão preparando para nós é o contato de cada um de nós com aquilo que nós somos, em essência, num sentido amplo, né? Que não se prende simplesmente a essa vida. Tá, gente? Então, eu vou abrir para perguntas. Obrigado pela atenção. A gente tem, acho que, uma meia horinha para conversar, e depois de vocês, se desejarem, a gente pode autografar os livros ali atrás. Tem os DVDs também.